Êxodo capítulo 20, versículo 4 até o verso 6. A palavra do Senhor diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos de novo na tua igreja, para ouvir tua voz nesse lugar. Esse é o maior interesse de cada um de nós. Não estamos interessados em palavras humanas, doutrinas dos homens, mas na doutrina de Deus, na palavra de Deus, que dirige a nossa vida, que ilumina o nosso caminho, e é disso que precisamos. E é isso que te pedimos esta noite mais uma vez, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, supra as nossas necessidades espirituais, nos ensine a tua palavra, para que nós venhamos não apenas a lê-la, mas entendê-la e praticá-la, Senhor. E eu te peço isso entregando a minha vida em tuas mãos, pedindo a tua unção sobre mim, para que eu seja um instrumento do Senhor esta noite, para que a tua palavra seja anunciada com verdade e que ela chegue aos nossos corações. Esta é a oração que eu faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós lemos aqui um texto que faz parte da narrativa bíblica dos 10 mandamentos. E hoje nós vivemos num momento na igreja em que muitas doutrinas são ensinadas, todas elas com base na Bíblia, todas elas com argumentos bíblicos. As pessoas ensinam coisas, falam coisas, fazem afirmações, usando textos da palavra de Deus, e muitas vezes convencendo as pessoas de tal maneira, da maneira como colocam e argumentam, que muitos são convencidos destas pseudo-verdades. E uma dificuldade muito grande que o homem tem desde o início da sua existência é explicar o sofrimento, é explicar a perda, explicar a derrota. Na verdade, nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de perder, não gostamos. Isso realmente nos faz mal. E nós sentimos a necessidade de dar explicações a respeito dos males que nos sobrevêm. E muitas vezes a religião também deseja trazer estas explicações. E hoje, nas igrejas, muitas vezes é ensinado uma doutrina falsa que tenta explicar os problemas que nos acontecem, as coisas pelas quais passamos hoje em dia, os sofrimentos a que somos submetidos. E uma dessas doutrinas que é ensinada em muitos lugares, que se baseia, segundo eles, na palavra de Deus, mas interpretada da maneira errada ou de maneira particular, é a doutrina da maldição hereditária. Não sei se os irmãos já ouviram falar, já foram ensinados a respeito dela, mas, em poucas palavras, o que essa doutrina apregoa é que se você tem um problema na sua vida presente, se você enfrenta um problema, quem sabe, com alcoolismo, com pornografia, com depressão, com adultério, com divórcio, obesidade, nervosismo, sei lá o quê. De repente acrescenta aí diabetes, câncer, qualquer problema dessa natureza, certamente ele se deve a algum antepassado teu que passou por estas coisas, que foi desobediente a Deus, que foi contra a palavra de Deus e por isso trouxe estas coisas para a tua família e você então herdou estas coisas.
É isso que é ensinado até em algumas igrejas, de que você precisa, então, identificar a raiz desse problema, deve buscar a revelação de Deus para saber qual foi o teu antepassado que pecou, qual foi o teu antepassado que começou toda esta maldição, para que você então possa pedir perdão por ele, para que você então seja livre das consequências desta maldição. Por incrível que pareça, isto é ensinado em algumas igrejas e com base na Bíblia Sagrada. Uma das bases utilizadas é esse texto que eu acabei de ler com você no início da pregação. O mandamento de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6, onde Deus está condenando a confecção de imagens de escultura, e especialmente no versículo 6, aonde, no final do verso 5, início do verso 6, aonde ele diz que ele é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Mas, por outro lado, faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, é um dos textos que é usado para tentar provar essa doutrina que eu descrevi aqui em poucas palavras para você, não é? Então, qual o raciocínio envolvido nisso? E, por um lado, é um raciocínio bastante lógico, que, se for bem explicado, com alguns versículos bíblicos, pode, de fato, convencer algumas pessoas a respeito disso. Mas, em linhas gerais, o que ele diz, o que esse raciocínio diz, é que se alguém na sua família deu lugar ao diabo, você pode estar sofrendo as consequências do lugar que essa pessoa deu ao diabo. E isso, então, deve ser quebrado, conforme a linguagem que eles utilizam. Então, a doutrina da maldição hereditária é ensinada, e você, então, sente a necessidade de quebrar a maldição. E aí, quem vai fazer isso por você é o pastor, é o líder, não é? É a pessoa que está ensinando. E você acaba se tornando dependente desta pessoa para que o caminho, o segredo dessa maldição seja revelado, quebrado, para que você então se veja livre das consequências desse erro dos seus antepassados. Como eu disse, um texto usado é este aqui. Tem um outro texto muito famoso e também muito utilizado por eles, que está em Provérbios, capítulo 26, que eu quero ler junto com você, para entender o argumento que é usado. Provérbios, capítulo 26, versículo 2, diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O que argumentam eles é que se alguma coisa ruim está te acontecendo, há uma causa por trás disso, porque maldição sem causa não se cumpre. Então, de alguma maneira, você herdou isso e você também tem colaborado com esta herança maligna. Você tem dado razão, você tem dado espaço, você tem dado brecha para que o diabo, então, tenha autoridade de fazer cumprir essa maldição na sua vida. Então, você precisa ser ensinado para que você aprenda a quebrar essa maldição e tirar as causas, as origens dela, para que, então, ela não tenha mais razão de se cumprir na sua vida. Agora, pensa comigo, os dois textos que nós acabamos de ler aqui, o de Êxodo, o de Provérbios, vamos analisar esses textos, vamos interpretá-los à luz da Bíblia, usando princípios bíblicos para a sua interpretação. Primeiro e mais básico dos princípios da interpretação bíblica, irmãos, é que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Eu uso a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, e não elementos externos a ela. Isso é básico para eu entender. Segundo, eu tenho ensinado muitas vezes à igreja,
Nós temos que entender os princípios que Deus está revelando na sua palavra. E por princípios, toda a palavra é válida, porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os princípios de Deus são eternos. Mas eu preciso entender os princípios que estão regendo estas palavras que nós acabamos de ler aqui. E olhar simplesmente para o texto e questionar do que trata esses dois textos aqui. Do que se trata? Do que Deus está falando? Deus está falando de alcoolismo? Deus está falando de doenças? Deus está falando de drogas? Deus está falando de depressão? Nesses textos que a gente acabou de ler, algum desses assuntos está sendo mencionado? Veja, o primeiro texto é um mandamento de Deus. Deus está falando de idolatria. Deus está falando de não fazer imagens de escultura. O assunto do texto é idolatria. E Deus está dizendo que Ele se aborrece daqueles que manifestam esta idolatria, daqueles que manifestam este comportamento. E o que Ele está dizendo é que esse pecado, ele tende a se acumular na minha vida e na vida dos meus familiares. Mas há um princípio de interpretação que eu preciso comparar este texto com todos os outros textos da Bíblia. E há diversos outros textos na Bíblia em que Deus ensina para nós o sentido de responsabilidade individual pelos meus atos. Deus não ensina que alguém vai pagar ou prestar conta pelos meus atos, pelas coisas erradas que eu estou fazendo. Embora, às vezes, as coisas erradas que eu faça possam refletir em outras pessoas como consequência do meu erro. Mas Deus julga a cada um individualmente. Por isso nós afirmamos a salvação é individual, embora não exista esse versículo bíblico, isso é uma conclusão a qual nós chegamos olhando para a palavra de Deus. Cada um responde por si mesmo diante de Deus. Acontece que, apesar disso, há uma probabilidade muito grande de que os filhos aprendam o comportamento dos seus pais. Por quê? Quem é que ensina a criança? São os pais. Quem são as pessoas que você, assim que nasce, se depara com elas? Os pais, com os quais você vive durante toda a sua infância, adolescência, até a juventude. E é com eles que você aprende tanto o certo quanto também o errado. Os costumes familiares são ensinados, são aprendidos e passam de pai para filho. Isso é algo natural. Isso é algo que acontece. Todos nós, de alguma maneira, herdamos alguma tradição da nossa família, algum costume da nossa família. Você teve uma criação e esta criação marcou a tua vida em muitos sentidos. Você aprendeu determinados comportamentos que você repete sem nem ao menos questionar ou pensar sobre eles, porque eles fazem parte da sua maneira de viver. É muito comum que os filhos comam como os pais comiam, não é? Imitem o comportamento dos seus pais, e isso nada tem a ver com maldição hereditária. Veja só o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus, que vai nos esclarecer. Gálatas, capítulo número 6, versículo 7. Diz assim a Bíblia: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o que eu plantar, eu vou colher. Em todos os sentidos, isto é verdadeiro. E é um princípio de Deus que será sempre verdadeiro, em todos os tempos e a qualquer época. Então, a chance que os filhos sigam o caminho dos pais, imitem o seu comportamento, é muito grande, porque somos criados pela nossa família, aprendemos com a nossa família. Então, temos a tendência de repetir aquele comportamento. Nada tem relação com maldição hereditária.
Mas até essas coisas que nós aprendemos quando pequenos e que carregamos para o resto da vida, quando temos um encontro com Cristo, tudo isso muda na nossa vida. Jogamos fora toda essa história, jogamos fora todo esse aprendizado, porque aprendemos algo novo agora com Cristo. Aprendemos a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade me liberta das tradições familiares. A verdade me liberta das coisas que aprendi desde pequenininho. Se eu fosse viver por aquilo que eu aprendi, hoje eu seria pai de santo. Concorda ou não? Já não contei para você que meu pai era pai de santo? Já não contei para você que ele me deixou junto com a minha irmã com 10, 5 anos de idade, uma semana dentro de um quartinho fazendo uma obrigação, tomando banho de abô todo dia, até o dia de rodar lá para o santo? Ora, se eu levasse isso para a minha vida, eu estaria hoje nesse mesmo caminho. Mas conheci a Cristo, conheci a verdade, e a verdade me libertou. Cadê a maldição? Cadê o comportamento? Cadê o que eu herdei? Foi quebrado, foi rompido, quando entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Não preciso pedir perdão pelos pecados do meu pai e tantos outros que ele cometeu. Não preciso anular as coisas que ele fez, os pactos que ele fez, as idolatrias que ele cometia. A nossa casa, o quarto de empregada, era um quarto de atendimento do Preto Velho. Cheio de imagens, cheio de escultura em todas as paredes, que funcionava todo final de semana para atender as pessoas. Eu não preciso quebrar nada disso, porque eu, individualmente, por minha vontade, por liberdade de vontade que Deus me deu, decidi entregar minha vida para Jesus. Conheci a verdade e a verdade me libertou. Se não tivesse acontecido isso, pode ser que eu tivesse seguido esse princípio. Aquilo em que fui ensinado poderia ter se perpetuado na minha vida. Então, o arrependimento, que é pessoal, só você pode se arrepender dos seus pecados, não dos pecados dos outros, é individual e pessoal. Esse arrependimento individual e pessoal, ele é que quebra qualquer tipo de maldição, a menos que você não tenha de fato se arrependido, a menos que você não tenha de fato se rendido a Cristo, o reconhecido como teu Senhor e Salvador, e não tenha de fato conhecido a verdade, e ainda esteja preso pela sua herança familiar. Então nós precisamos entender a doutrina de acordo com a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia me ensina é que um relacionamento de amor com Deus, meu, individual, ele quebra qualquer tipo de herança familiar. Eu, como cristão, não preciso fazer nenhum tipo de ritual de quebra de maldição. Não preciso dar 3 pulinhos, não preciso dar volta em algum lugar, não preciso declarar nome de antepassados, não preciso pedir perdão pela minha árvore genealógica, nada disso. O que eu preciso é arrepender-me dos meus pecados, render-me a Jesus Cristo e colocá-lo como Senhor da minha vida e viver agora na sua presença e ter com Ele um relacionamento de amor. Isto sim impede qualquer tipo de maldição. Leia comigo a Bíblia em Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, versículos 7 e 8. Está escrito assim: Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E no mesmo capítulo, no versículo 23, está escrito: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus?
Entenda, irmãos, esse episódio mostra Balaão, o profeta fanfarrão, né, que queria dinheiro acima de tudo, sendo assalariado para amaldiçoar Israel. E o que está dizendo a Bíblia é que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Contra Israel não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale palavra maldita, porque Deus abençoou. Aí a pessoa diz assim, não, mas e se eles forem idólatras? E se eles se afastarem de Deus? E se? Bom, em todo o tempo da história você vê Israel passando por isso. Na verdade, tudo que Israel sofreu quando deixou o caminho do Senhor, quando deixou a obediência, quando encontrou com a idolatria, quando transgrediu os mandamentos. Por isso, foi disperso como povo, por isso foi levado cativo como povo, por isso sofreu tudo que a Bíblia relata que eles sofreriam. Mas até hoje existe Israel. E tem gente demais querendo acabar com Israel. E tem árabe adoidado querendo explodir Israel. Mas contra Israel não vale encantamento. Porque a palavra de Deus é eterna. Se eu tiver com Deus um relacionamento de amor, contra mim não há maldição, não há praga, não há agouro, não há olho grande. Essas coisas não pegam em crente. Essas coisas pegam em incrédulo, que na verdade crê nessas coisas, mas não crê em Deus. Então ele está sujeito a todas essas coisas. Mas aquele que crê em Deus está sujeito a Deus. O que de bom ou de ruim acontece com ele está nas mãos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando alguma coisa ruim me acontece, Deus está no governo dela. Não é o diabo, não é a palavra, não é a bruxa, não é a maldição, não é o macumbeiro. É Deus que guarda e governa a minha vida. Você está entendendo isso, meu irmão? Um relacionamento com Deus, uma aliança com Deus. Israel tinha uma aliança com Deus. O crente em Jesus Cristo, a Bíblia diz, tem uma aliança com Deus. No que é baseada essa aliança? No sangue de Cristo, que daqui a pouco vamos tomar, simbolicamente. O cálice da nova aliança, uma aliança feita com base no sangue de Jesus, indissolúvel, feita com todo aquele que crê. Quem está em aliança com Deus não é atingido por maldição, não é atingido por praga, por desejos malignos, por macumba, não é atingido, porque tem uma aliança com Deus, firme e forte. Não há nada do passado que possa hoje me perturbar, porque eu tenho uma aliança com Deus. Punição ou maldição, citadas no texto que a gente leu no início, são manifestações da ira de Deus. Aqueles que aborrecem, é a palavra usada no texto, aqueles que aborrecem a Deus, aborrecem com o quê? Com a idolatria, com a desobediência. Então nós não estamos falando de maldição, nós estamos falando de plantar e de colher. Nós estamos falando de eu plantar uma coisa com uma atitude e colher em relação a ela de acordo com aquilo que eu plantei. Como eu li para você em Gálatas, de Deus não se zomba. Da mesma espécie que eu plantar, da mesma espécie colherei. O que o homem semear, o homem colherá. Isso não tem nada a ver com maldição. Maldições foram quebradas na cruz, irmãos. É o que a Bíblia afirma para nós. O que é o grande problema da igreja hoje? O grande problema da igreja, de uma maneira geral hoje, é que a conversão ela é muito desvalorizada. Até porque a igreja hoje já não sabe mais diferenciar conversão de adesão. E há uma grande diferença. A igreja, como instituição, pode ter muitas adesões. Você se junta à igreja,
Você vem, você se inscreve como membro, você se batiza, você entra para o clube. Isso é uma adesão. Agora, a conversão é outra história completamente diferente. Uma pessoa pode frequentar a igreja por anos seguidos e, entretanto, não ter sido liberta. Entretanto, não ter sido liberta pela verdade. Ela pode frequentar anos, e o Senhor disse sobre isso, irmãos. Inclusive alertou que muitos vão chegar para Ele no dia do encontro e vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós trabalhamos a beça naquela igreja, fizemos um monte de coisa, até demônio a gente expulsou, Senhor. Mas o que Ele diz é estarrecedor. Ele diz: eu nunca te conheci, eu nunca te vi mais gordo na minha vida. Eu não sei quem você é. Nunca vi você. Mas eu estava lá, eu dizia que eu te amava, eu levantava as mãos, eu louvava. É você, mas eu não tenho nada com isso, eu não conheço você. Quem é você? Não sei. Então veja, o que hoje tem prejudicado a igreja é a falta da ênfase na conversão. Porque muitas vezes os pastores não pregam para a conversão, pregam para a adesão. Eles pregam preocupados em quantas pessoas vão aderir à igreja, porque quantas mais pessoas aderirem à igreja, mais dinheiro vai entrar na igreja e mais sustento ela terá para fazer aquilo que tiver na cabeça do pastor. Então, muitas vezes, o foco da pregação é a adesão e não a conversão. E aí a gente mistura tudo, porque já que tem muita gente na igreja e pouca gente convertida, como disse Jesus, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como isso acontece, as mazelas continuam, os problemas continuam, as pessoas não são curadas, não são libertas, não são transformadas. Então a igreja tem que inventar quebra de maldição, tem que inventar culto de libertação, tudo isso a igreja tem que promover, porque na verdade ela tem um bando de pessoas que aderiram à igreja, mas que não se converteram de verdade. Então elas ainda são dependentes de quebra de maldição, de culto de libertação, e é interessante porque o culto de libertação eu até aceito que a igreja tenha, desde que nenhum crente venha. Se eu sou pastor, faço aqui um culto de libertação, e eu chego, você aparece no culto, eu vou dizer: vem cá, meu filho, o que está havendo contigo? Você está maluco? Aquela legal que eu falo assim, você pirou? Hã? Você é crente ou não é crente? Eu não tenho nada, eu sei que existem pessoas que precisam de libertação. Quem são as pessoas que precisam de libertação? Todas que não têm Jesus. Estão todas aprisionadas pelo diabo, a Bíblia diz, são filhas do diabo, a Bíblia afirma isso. Então tem lugar para culto de libertação. O que não dá é para no culto de libertação estar lá o irmãozinho que eu batizei. Todo culto está lá: pastor, ora por mim, porque eu estou com um problema de alcoolismo, eu tenho um problema de adultério, eu tenho um problema... Você tem um problema de falta de vergonha na sua cara. Você está precisando de uma tapa, não de uma oração. É isso, você está precisando de uma surra boa. Você está precisando de se converter. Porque se você não se converter, você vai levar esse problema para o resto da vida. Ah, não, mas é porque a minha família... É fácil a explicação. Não, olha, meu avô traía a mulher. Meu bisavô traía a mulher. Meu pai traía a minha mãe. É claro que eu traio a minha esposa. Aí é mole, né, irmão? Essa doutrina cai como uma luva para explicar todas as nossas mazelas. Né? Não, eu fui abusado quando pequeno, então por isso que hoje eu sou assim, eu nunca tive nada, a minha família era desestruturada, aí hoje... Você se converteu, você agora tem um pai, que é Deus, você tem uma família, que é a igreja, tudo se fez novo na tua vida. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se não foi, o sangue de Cristo não é suficiente, a morte de Cristo não é o bastante, é preciso ela e mais o pastor que quebra a maldição. Hoje nós estamos assim, nesse nível na igreja. Não, o que Jesus fez não é suficiente, é preciso o que ele fez e mais o pastor especialista em quebra de maldição. E mais o pastor especialista em culto de libertação.
Hoje nós temos pastores especialistas, né? Tem umas irmãzinhas aí que são especialistas em batalha espiritual. Aí escreve livros em que o diabo está em tudo que é lugar, que você tem que entrar em casa amarrando para cá, amarrando para lá. Eu falei, meu Deus, já o sangue de Cristo já não é mais suficiente. Além disso, eu tenho que ter os ensinamentos e a reza da irmãzinha, porque isso é uma reza, né? Eu me lembro da minha infância, quando a gente tinha algum problema, a rezadeira vinha com um galinho de arruda, ela passava no corpo de um lado para o outro. Alguém já passou por isso aqui? Já? O galinho de arruda. Ela dizia umas palavras que eu não entendia nada. Em pronúncia, devia estar falando em línguas muito estranhas, né? Tem línguas estranhas e tem as línguas muito estranhas. Ela estava falando em línguas muito estranhas. E aí ela passava a arrudazinha, né, sobre mim para que eu ficasse bom, né? Quando caía um cisco, a minha mãe passava o dedo no olho e dizia, o que ela dizia? Hã? São Longuinho? Não, São Longuinho é os pulinhos, né? O cisco era Santa Clara, né? Sei lá o santo que era, um bicho desse qualquer. Mas a gente se acostuma, né, com esse caminho, o caminho da coisa simples, da coisa fácil. O sangue de Jesus não tem mais poder para isso. Eu preciso de uma rezadeira. Eu preciso de um pastor que faça uma reza, da irmã especialista em batalha espiritual. Aí o livro da irmã está lá, você lê, e está escrito assim, não tem demônio em todo lugar. Então, quando você entrar num lugar, já começa a amarrar, vai olhando para os cantos. Pá. Aí eu me sinto 007, né? Eu cheguei no lugar, já vou, pá! Matei um ali, pá! Outro ali. Em nome de Jesus, pá! Caiu um fulminado. E pá! E eu vou, pá! Tirando para todo lado. É isso que a gente aprende nesses livros de quebra de maldição, batalha espiritual, né? Não, você entrou, você já vai amarrando, porque se você esquecer de amarrar algum, ele pula em você. E aí você vai carregar esse demônio com você, para sua casa. Quando chegar em casa, tem que bater o pé. Né? Aí começam os rituais, tem que botar alguma coisa atrás da porta. Eu falei, meu Deus do céu. Voltamos à macumba? Voltamos aos rudimentos que eu aprendi quando pequeno, ou o Evangelho é novo? O Evangelho é boa nova, ou é a velha nova? A boa velha? É a boa nova. Não, está tudo igual, só mudou o nome, só mudou o local. Não, irmãos, não é assim. Não é desse jeito. A experiência da conversão precisa ser valorizada. Porque, na verdade, você precisa saber se você é ou não convertido. Porque converter-se não é aderir a uma igreja. Converter é encontrar a verdade. E você que encontrou a verdade, você sabe qual é a verdade. Nunca mais você é enganado pela mentira. Porque a verdade é tão clara, é tão cristalina, é tão óbvia, quando você a enxerga, né? Antes de enxergar era loucura. Antes de se converter, você achava o Evangelho uma tremenda loucura. Mas quando você realmente se converte, você enxerga a verdade de uma maneira tão clara que não há mais nada que possa negar aquilo que você enxergou. Mas como isso hoje é tão fraco nas igrejas, né? Como a pregação não é para gerar isso, é para gerar adeptos, adesões, então as pessoas nunca têm certeza se são salvas ou não. As pessoas sempre ficam com medo se aquilo que está acontecendo com elas é porque pisaram na bola de alguma maneira, porque isso, porque aquilo, porque o diabo pulou em cima, e aí a gente vive essa vida doida que muitos estão vivendo aí. Por isso, o principal do Evangelho é o que Jesus disse, que se pregue em seu nome o arrependimento para a remissão dos pecados. Se você não se arrepender dos seus pecados, não há conversão. Você vai entrar para a igreja, vai visitar um monte de igreja, você vai ficar no Evangelho a vida inteira e Jesus vai dizer, eu não sei quem você é. A pregação do Evangelho é a pregação do arrependimento, irmãos. E é isso que vai trazer a convicção da salvação, da libertação. Não preciso mais ser liberto, porque fui liberto por Cristo. Encontrei a verdade. Quando eu encontro a verdade, eu sei que alcoolismo não é para mim. Eu sei que divórcio, traição não é para mim, pornografia não é para mim. Eu sei, porque eu conheço a verdade. Se ainda assim eu praticar, ou quem sabe por acidente, não a prática, mas por acidente, cometer algum desses pecados,
Eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Ninguém precisa me dizer, porque o Espírito Santo me revela o erro. Essa é a relação que o convertido tem com Deus. E o Espírito Santo o incomoda para um arrependimento, para que o advogado Jesus interceda e me limpe, me cure desse mal, desse pecado. Não é as 7 semanas de quebra de maldição, a oração do pastor, a unção, que vai me livrar de alguma coisa dessa. Mas é o meu relacionamento com Deus que não tem intermediários. Nenhum pastor é meu intermediário entre eu e Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o nome dele é Jesus. Esse é o mediador. Esse é o advogado, esse é a oferta, esse é o sacerdote, esse é tudo. Se Jesus não é tudo, não é nada que eu possa fazer para substituí-lo. Todas essas doutrinas são tentativas de substituição ou de acréscimos ao trabalho de Cristo, como se não fosse suficiente o que ele fez. Veja, irmãos, a Bíblia sempre vai mostrar, por princípio para nós, a responsabilidade individual. Leia comigo Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, abra sua Bíblia aí, capítulo 18. Ezequiel 18, veja como é claro o que Deus vai dizer aqui. Ezequiel 18, versículo 1 ao versículo 4. Ezequiel diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tem que ter alguma coisa mais clara do que isso. O outro texto tem que ser interpretado com base neste, é Bíblia pela Bíblia. E não com base no que eu vejo na igreja. Ah, pastor, porque hoje na igreja tem tanta gente precisando de libertação. Tem tanta gente carregando os mesmos pecados do pai, vivendo. Olha quanto eu conheço. Você pode citar milhares aqui, famílias inteiras. Olha, o pai foi bandido, o filho foi, o avô foi bandido, esse é bandido, todo mundo é bandido, o que nascer vai ser bandido. E a gente vai ficar citando casos e casos e casos. E aonde está a palavra de Deus? Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, diz a Bíblia. É a palavra verdade. Esses casos e casos que nós conhecemos têm outra explicação. A explicação é: não houve conversão verdadeira. Não houve libertação. Conhecereis a verdade libertará. O conhecimento da verdade é que salva. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade, conhecê-lo me liberta. Se não conhecê-lo, posso conhecer o pastor, posso conhecer o apóstolo, o patriarca, sei lá o nome que você queira dar. Você pode conhecer qualquer um, se não conhecer Cristo, você continua a mesma porcaria. Eu preciso conhecer Jesus, porque conhecendo Jesus eu conheço a verdade, e conhecendo a verdade eu sou liberto. O que o povo de Israel já tinha desta doutrina, irmãos, não é mole. Isso já acontecia lá, tinha até um provérbio, um dito popular entre eles: os pais comem as uvas, o dente dos filhos é que se embota. E Deus então, por Ezequiel, diz: nunca vocês vão dizer mais este provérbio em Israel, porque ele é mentira. Todas as almas são minhas, a dos pais e a dos filhos. O que pecar é esse que morrerá. Não existe essa do pai pecar e o filho pagar a conta. Não existe essa do pai transgredir e o filho ser condenado. Cada um é um diante de mim, individualmente. O que pecar, esse morrerá. Mais claro do que isso,
eu não consigo encontrar. Só que o problema, irmãos, é que é mais fácil a gente culpar os outros do que enfrentar os nossos problemas. A maioria de nós tem essa mentalidade de autopiedade, de autocomiseração. A mentalidade que está em voga na nossa sociedade hoje. A gente vê um bandido matando e as pessoas dizem, não, ele é uma vítima da sociedade. Coitado, ele não teve infância, ele não teve pai nem mãe, ele não teve oportunidade. Por isso, a única oportunidade que ele tem é pegar um revólver e dar um tiro na sua cara. Coitado. Nós vivemos hoje a mentalidade da autopiedade e da autocomiseração. Então, nós gostamos de explicar os nossos problemas com a culpa nos outros. A culpa nunca é nossa. Os outros casos não contam, né? Pessoas que nasceram da mesma forma que aquele bandido que matou, viveram na mesma favela, comeram as mesmas porcarias, mas lutaram, se formaram, contra tudo e contra todos, entraram na faculdade sem cota, e foram e se formaram e viveram homens de bem. Cadê a maldição? A maldição é só para um. É só para o que não conseguiu. O que não conseguiu nem com cota, esse é maldito. Né? Ele é vítima de uma maldição que a sociedade impôs sobre eles, que os seus pais impuseram. Não é, irmãos? É mais fácil culparmos os outros pelos nossos problemas do que enfrentar as nossas tentações. Quem aqui não é tentado? Irmãos, quem não tem Cristo, eu não digo nem que seja tentado, porque a oferta do diabo já é imediatamente aceita. Não chega nem a ser uma tentação. A pessoa já quer logo aquilo. Mas todos os que são de Jesus são tentados. Jesus foi tentado, foi ou não foi? Você acha que você, como cristão, não vai ser tentado? Como eu preguei hoje de manhã. O diabo não vai querer soprar no teu coração, como soprou no coração de Ananias e Safira? E Pedro perguntou, por que Satanás encheu o seu coração? Encheu porque você deixou encher. O trabalho dele é esse, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para acabar com a sua vida. Então ele vai tentar fazer isso até o final. E nós seremos tentados pelo diabo, diariamente. Diariamente ele nos tentará. Diariamente ele vai tentar fazer você cair. E aí, quando você cair, é mais fácil para você colocar a culpa em alguém que já morreu, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô. Não, você, não, eu era descendente de uma tribo de índios que adoravam ao sol e à lua, por isso que eu estou hoje sofrendo. Foi a idolatria dos índios lá atrás. É mais fácil a gente culpar alguém pelas nossas tentações, pelos nossos pecados, do que a gente enfrentar, lutar e vencer. Então essas doutrinas caem como uma luva numa igreja de poucos convertidos, de muitos adeptos. Isso cai como uma luva, porque resolve, porque ajuda. Então, não, você não precisa lutar contra os seus pecados. Basta você fazer a oração da confissão com o pastor. Basta você quebrar comigo a maldição. Basta você vir ao culto de libertação e eu dar um rá em você. E você sairá daqui liberto. Como se Satanás fosse desistir de você. Satanás não desiste. O Senhor Jesus certa vez disse que quando o espírito maligno sai do homem, se a casa for arrumada, bem limpinha, mas permanecer vazia, ele volta com 7 espíritos piores. E a situação final deste homem é pior do que a inicial. Veja, não adianta ir no culto do descarrego e dar uma descarregada. Porque se não encher, e há uma única coisa que pode encher é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é exclusividade dos convertidos. Quem se converteu se tornou templo do Espírito Santo e ele é a sua habitação permanente. O Espírito Santo não sai de vez em quando para tomar um café e volta.
Jesus disse, Ele estará para sempre com vocês. É habitação permanente. Então a casa de um cristão está sempre cheia, ainda que eu entristeça o Espírito Santo. Sabe por que eu entristeci? Porque ele está lá. Se ele não estivesse lá, eu não ficava triste. Ainda que eu entristeça, ele está lá. E se ele está lá, a casa está ocupada, não entra demônio. Não entra nenhum, nem 7, nem 20. Porque ele está lá. O que precisa é ele estar lá. O que você precisa é se arrepender e se converter. Enfrentar as tuas tentações e saber que você tem que lutar. Como Deus disse a Caim, o teu desejo será contra ti, cabe a você dominá-lo. O problema é que nós estamos tendo desejo e queremos um descarrego para dominá-lo. Queremos uma sessão espírita evangélica para nos ajudar contra os nossos desejos, contra as nossas tentações. Queremos culpar alguém, queremos culpar a família, queremos culpar o governo, queremos culpar a falta de oportunidade, ao invés de trabalhar e lutar, ao invés de se entregar a Cristo, ao invés de confessar os pecados, ao invés de se arrepender, nós queremos o atalho. Então, queridos, esse ensino, por isso eu estou gastando tempo essa noite para passar isso para você. Porque você, mesmo que você seja membro aqui da igreja, você liga a televisão, você escuta bobagens, você lê livros que estão nas livrarias evangélicas, e você pode ser facilmente enredado por algumas doutrinas dessas. E o grande problema dessa doutrina é que ela escraviza. É como o comunismo e o socialismo escravizam, te mantém cativo com mentiras, fazendo com que você fique preso a estas coisas. A doutrina da maldição hereditária, da libertação de crentes, essa doutrina escraviza as pessoas, porque as torna dependentes no seu relacionamento com Deus, que deveria ser livre, que deveria ser sem intermediários, que deveria ser direto, acaba sendo através de intermediários. É uma doutrina que escraviza e que faz com que a gente se sinta vítima, ao invés de encarar de frente as nossas tentações e de saber que a responsabilidade de lidar com elas é nossa. Meu pai teve os erros dele, Deus é que sabe se ele se converteu ou não naquele hospital antes de morrer. Isso é com Deus, não é comigo. Mas os erros dele são dele, não são meus. Eu tenho os meus próprios para me preocupar. Eu tenho as minhas próprias tentações para lidar com elas, para combatê-las. E não colocar a culpa naquele que já morreu. Entende isso? Não colocar a culpa na criação que eu tive. Não. Eu tenho a responsabilidade com a vida que Deus me deu. E a vitória que todos querem, irmãos, a vitória vem pela batalha, vem pela luta. Não vem pela cota, não vem pelo favor, não vem pelo Bolsa Família. A vitória vem pela conquista, vem pela santificação. A vitória vem pela minha dedicação. Quebrar maldição parece um trabalho mágico, que substitui a santificação. Nada substitui a santificação. Quebrar maldição em um culto de libertação não te torna santo. Mesmo que por algum tempo o demônio vá embora, ele volta com 7 piores. O que faz diferença é a santificação. E santificação é um processo de luta contínua, que eu travo contra mim mesmo, contra os meus pecados, contra as minhas tentações, mas com a ajuda de Deus, graças a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo que habita em mim, que me incomoda, que às vezes se entristece com algumas coisas que eu faço, mas que também aperta o meu coração para que eu deixe de fazê-las. Entende isso? É esse o processo que muitos não querem passar. E o que a Bíblia diz é que estar em Cristo é de fato eficiente. Para terminar, eu quero ler contigo alguns versículos. Primeiro, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Efésios capítulo 1, verso 3.
Leia comigo Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Para quem Paulo disse isso? Para o convertido, irmãos. Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não pode estar lá escrito em Números, nós lemos aqui. Balaão, mesmo sendo profeta, não pôde amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. Se um cristão, a Bíblia diz que ele é abençoado com toda sorte de bênçãos, qual é a maldição que vai vir contra nós? Qual é a palavra de bruxa que vai vir contra nós, irmãos? Sou ou não sou abençoado? A pergunta é, sou ou não sou um cristão? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, está escrito: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você vê o exemplo de Paulo? Talvez o que você precise seja isso. Esqueça a sua infância. Esqueça os seus antepassados. Esqueça o que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com seu bisavô. Esqueça essa herança familiar, porque isso passou. Você agora está em Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Você nunca vai chegar no alvo se ainda continuar preso ao passado, à infância, aos maus tratos, aos abusos. Você vai ficar a vida inteira acorrentado a isso. Faça como Paulo, esquecendo-me, é um processo. Das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo. O prêmio da soberana vocação. Vocação é chamado. O cristão é um chamado que foi escolhido. Então você foi chamado e escolhido por Deus. Então prossiga para essa vocação. A tua vocação é ser abençoado. Tua vocação não é ser um maldito. Tua vocação não é ser uma vítima das coisas do mundo nem dos parentes. Tua vocação é conseguir ir em frente para o alvo. É prosseguir contra tudo e contra todos. Contra a sociedade, contra as dificuldades, contra a pobreza, contra a miséria. Prossiga e você vai vencer. Prossiga e a tua vida vai mudar. E você será diferente, mesmo tendo nascido num lugar horrível, mesmo tendo passado experiências horríveis na tua infância. Você vai ser testemunho de Deus, do poder de Deus sobre a sua vida. Você vai dizer, eu não tive nada na minha infância, não tive nada dos meus pais, mas agora eu tenho tudo em Jesus Cristo, porque Ele me fez vencer e eu cheguei até aqui. É isso que nós temos que aprender a fazer e dizer. Romanos capítulo 8, irmãos, versículo 19. A Bíblia diz que a nossa natureza, foi afetada pelo pecado. Isso é uma realidade. Romanos 8, 19... até o verso 23, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Preguei isso outro dia aqui. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Problemas fazem parte da vida, as mazelas fazem parte da existência. Nenhum cristão, por mais fiel que seja, estará isento de uma dor, estará isento de uma luta e de um problema. Mas nós estamos caminhando para o alvo. Nós estamos numa direção bem certa e bem definida. E em nós é que Deus manifesta a sua glória, segundo diz o texto. E é nisso que nós temos que crer e esperar. Porque a salvação que Jesus realizou é completa. Quando nós daqui a pouco participarmos da ceia,
Nós estamos participando de algo que Jesus fez e fez completamente, que não precisa de acréscimo, que não precisa da ajuda de nenhum pastor, não precisa de nenhum método. O que ele fez foi completo. E para encerrar, eu quero ler contigo Hebreus capítulo 7, versículo número 25. Hebreus capítulo 7, versículo número 25, diz assim: por isso também pode salvar, como, irmãos? Totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus salva? Salva. Quanto ele salva? Totalmente. Qual a abrangência da salvação? Total. Que áreas que ele atua na salvação? Todas. Não tem mais nenhuma que ficou de fora? Não, é todas. Ele pode salvar totalmente. E diz o texto ainda que nós lemos, que ele vive sempre para interceder por aqueles que ele salvou. Tem salvo aqui essa noite? Jesus está intercedendo por você. Veja, o diabo está rogando praga, os macumbeiros estão fazendo macumba para você, os feiticeiros estão jogando vestício em você, mas Jesus está lá agora orando por você. Qual é mais poderosa, a macumba ou a oração de Jesus? A tua herança familiar ou a oração de Cristo nesse momento por você? Eu pergunto a você, confia em Jesus? Confia na sua intercessão? Confia na salvação, no sangue que ele derramou? É suficiente? Ele podia dizer está consumado? Ou ainda faltava alguma coisa? Eu deixo essa pergunta para você essa noite. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração com você, junto contigo, por você, pedindo ao Senhor que revele a sua palavra a cada um aqui essa noite, que fale ao nosso coração, que tire dúvidas, que traga certezas. Pai, eu te peço, junto com os irmãos essa noite, que a tua verdade possa reinar na nossa vida, de maneira que não sejamos contaminados por nenhuma mentira, por nenhum engano, por nenhuma doutrina falsa, por nenhuma heresia que os homens inventam e que contaminam as mentes e os corações. Guarda os teus filhos aqui, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. E se há alguém aqui que ainda não se converteu, que seja hoje o dia da conversão, do arrependimento verdadeiro, da confissão de pecados, do compromisso com Cristo, porque é isso que salva, é isso que anula a maldição, é isso que abençoa, que te torna, ao invés de um amaldiçoado, um abençoado do Senhor, que ninguém pode amaldiçoar, e que nada nem ninguém pode separar do amor de Deus que está em Cristo. Convence o teu povo, Senhor. Fala aos corações, produz conversões aqui e não adesões. Convertidos e não adeptos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Conversões verdadeiras, em nome de Jesus. Amém.